Olá, professores e professoras da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos e todas bem-vindos à primeira roda de conversa intitulada Biologia das Emoções, Neurociência, Adolescências e Competências Socioemocionais, da quarta semana de Ensino Fundamental 2, um evento promovido anualmente pela Gerência de Anos Finais da Coordenadoria de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Este evento, ele reúne educadores e educadoras para dialogar sobre temas essenciais e eixos estratégicos do ensino para a nossa cidade, com o objetivo de enriquecer e fortalecer a formação docente e o exercício cotidiano da nossa profissão. Nesta edição, o tema geral é Escola das Adolescências, Inovação, Pertencimento e Educação Socioemocional. Nós estamos muito felizes com a participação de vocês e esperamos que esta semana seja uma oportunidade de troca de experiências, aprendizados novos e crescimento para todos e todas. Vamos lá? Meu nome é Elizabeth Gil, estou à frente da Gerência de Educação Integral, da Coordenadoria de Educação Integral, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E tenho o prazer de apresentar agora para vocês os convidados dessa roda de conversa. Temos aqui como convidados e convidadas um grupo seleto de profissionais que pensam a educação e pensam a adolescência e como é o funcionamento do cérebro e dos comportamentos desses adolescentes. Trago a professora pesquisadora Isabela Lobo, graduada, mestre e doutora pela Universidade Federal Fluminense e atualmente professora do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Temos também presentes a Flaviane Ribeiro, psicóloga e mestre pela UERJ, doutora em Ciências da Saúde pela Fiocruz e também atua no Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, o NIAP, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Também temos aqui presentes o professor Vinícius Vieira, formado, graduado, mestre e doutor pela UERJ em História e professor da Escola Municipal José Clemente da 7ª CRE. Temos também a ilustre presença das nossas 3 alunas, Ágata, Pérola e Clarice, que são do 9º ano da Escola Municipal do nosso JET Bento Ribeiro, situado no Meier, na nossa 3ª CRE. Vamos lá? Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e obrigado por aceitarem a compor essa mesa e trazer essa troca, essas experiências e esses novos conhecimentos para toda a nossa rede. Vamos começar então com as contribuições da nossa pesquisadora e professora Isabela Lobo. Isabela, nós gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento do cérebro dos nossos alunos e de que maneira isso influencia no comportamental e também no aprendizado. Lembrando que a concepção que nós trabalhamos na nossa rede de educação integral, ela contempla o desenvolvimento desse sujeito na sua integralidade, nas suas múltiplas dimensões. Lembrando também que durante muito tempo a escola é vista, a academia, como espaço do cognitivo, mas a gente precisa entender que o sujeito ele é integral, ele tem as múltiplas dimensões, são elas a intelectual, a física, a emocional, a social, a política, e todas elas contribuem para essa formação integral desse sujeito. Então a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. Então, como o desenvolvimento do cérebro dos adolescentes influencia suas emoções e comportamentos diários? Olá, Beth. Olá, colegas. Olá, meninas. Então, esse cérebro, ele não é um cérebro desconectado do corpo e nem do mundo à volta dele, né? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento do cérebro adolescente, na verdade, é um desenvolvimento cerebral que a neurociência hoje vê que só, digamos assim, atinge a maturidade lá pelos 24, 25 anos. Então, nesse quesito, a adolescência é maior do que socialmente a gente define ela. Isso é um ponto. Também um ponto de baixar um pouco as expectativas dos comportamentos desse adolescente, às vezes querendo que ele tenha comportamentos de adulto, quando esse cérebro demora a desenvolver mais do que a gente estipula que ele se desenvolva, né? Por exemplo, ele tem que escolher a profissão dele, ou pelo menos a primeira profissão já no meio desse processo, né? Vamos dizer assim. E o que a gente tem? No cérebro, as diferentes partes do cérebro, elas se desenvolvem em tempos diferentes também. E, no caso, a parte mais frontal do nosso cérebro, que é responsável pelo raciocínio lógico,
pela nossa noção do que é certo e do que é errado, pela regulação das nossas emoções. Essa parte chama córtex pré-frontal e ela, de todo o cérebro, é a última a se desenvolver e não está completamente desenvolvida nos adolescentes. Isso explica alguns comportamentos típicos da adolescência, por exemplo, uma capacidade de lidar com frustração mais baixa, uma avaliação de risco, às vezes prejudicada de certas situações. Ninguém quer correr perigo, nem um adolescente, nem a criança, mas a avaliação de risco, às vezes, do adolescente não é muito bem feita. E regular suas próprias respostas emocionais, enfim. O que isso acarreta? Acarreta, às vezes, uma intensidade emocional muito grande e uma dificuldade de lidar com isso. Então, isso é uma coisa típica. E a gente tende a pensar que, na verdade, agora, se as meninas acharem que ficou um pouco complicado e tal, eu posso explicar melhor. Mas basicamente é o seguinte, a gente tem a ideia que a gente vai formando as conexões ou ganhando neurônios nessa fase até chegar à fase adulta. Mas o que acontece, na verdade, é o oposto. A gente perde conexões que não são mais necessárias. A infância e a adolescência, você tem um monte de conexões no cérebro de vocês que, na verdade, não são próprias para aquilo. Você vai perdendo conexões. E como que vai perdendo isso? Principalmente na parte pré-frontal, com a experiência de vida, com o lidar com as pessoas, com vivenciar coisas. Isso, talvez, das partes todas do cérebro, essa área pré-frontal é talvez a mais moldada pela experiência do indivíduo no mundo do que outras partes, mais do que, às vezes, até pela própria genética dele. Então, esse cérebro interagindo com outros é muito importante para que as conexões boas, vamos dizer assim, fiquem e as ruins acabem se perdendo. Então, um cérebro adulto, um cérebro já na segunda década de vida, é um cérebro que perdeu muitas conexões que não eram boas, não eram necessárias para o pleno desenvolvimento dele. Então, é isso, assim. E aí vem a capacidade melhor de regular as emoções, a avaliação de risco melhor. Então, é um cérebro mais ajustado, vamos dizer assim, às demandas da vida adulta. Mas isso não é uma coisa ruim, meninas. Isso faz parte do desenvolvimento e é importante. Nós somos animais muito sociais e é justamente esse cérebro que tem que lidar com essas demandas sociais todas, precisa ser moldado no social. E é aí que vem esse desenvolvimento que é lento porque as interações são muito complexas. Então, é para ser lento mesmo, não é uma coisa fácil de um dia para o outro vai acontecer. Então, para nós também, profissionais da educação, ter esse entendimento, ter esse conhecimento para poder ajustar tudo isso ao desenvolvimento das aprendizagens é também muito importante, né, Isabela? Você primeiro ajustar a expectativa do que esperar desse adolescente, né? Não precisa saber plasticidade cerebral ou desenvolvimento do cérebro para saber que eles estão se desenvolvendo e alguns comportamentos vão ser muito típicos da fase de vida que eles estão e é importante que eles tenham. O que a gente tem como professores e como adultos próximos é gerenciar esses adolescentes no sentido de proporcionar um ambiente seguro, uma aprendizagem mais tranquila possível, dentro do contexto que o professor pode fazer. Ele não pode dar conta de todo o contexto social do aluno, porque o aluno não está só vivendo na escola, ele é um aluno que tem uma família, que vai até a escola por um determinado caminho, que tem certos amigos. Essas coisas, às vezes, o professor não consegue lidar, mas dentro do ambiente dele escolar, tem algumas coisas que ele pode gerenciar, de proporcionar segurança, conforto, suporte a esse aluno, mas, ao mesmo tempo, também os desafios pertinentes da disciplina dele que os alunos vão galgando com o tempo, né? Flaviane, quais são os principais desafios que os adolescentes enfrentam em relação às emoções durante essa fase de transição? É interessante essa pergunta, né? Porque, de fato, a adolescência é um período sensível do desenvolvimento humano. Ouvindo Isabela, né, falando do cérebro, me fez pensar o quanto esse encontro com o social, né, o quanto isso potencializa processos de desenvolvimento. E por que é um período difícil, sensível? Porque eles estão constituindo a identidade, o senso de autonomia, então acabam se colocando mais em risco, eles precisam estar convivendo com a diferença para se diferenciar, né? O coletivo, o grupo é importante. Então são muitos desafios que atravessam essa fase do desenvolvimento e a gente tem percebido talvez um não manejo,
né? Talvez essa sociedade atual, os efeitos, né, da tecnologia, o excesso de tela, a violência urbana, tem vários fatores que vão contribuindo para dificultar a interação social e, consequentemente, desenvolvimento, manejo, por exemplo, regulação das emoções, manejos sociais. Então, é um período sensível do desenvolvimento humano e a gente, de fato, precisa olhar para esse momento tal como ele é, né? De fato, se permitindo escutar. Eu acho que esse é o caminho. O maior desafio que um adolescente tem é ter alguém que possa escutar. É a capacidade dele de poder falar, poder manifestar as suas questões e alguém que suporte escutar. Acho que esse é o maior desafio que a gente tem na escola, na vida, na sociedade, a escuta. E é um perfil de profissional também que a gente busca, a questão do professor mediador, porque o próprio professor ser protagonista para desenvolver esse protagonismo no seu aluno, não é? Sim. E aí, como é que vocês pensam, né, que se existem práticas ou atividades que podem ajudar a regular essas emoções dos adolescentes de forma mais eficaz, Isabela? Bom, o que é bom para regular as emoções, primeiro que elas vão ser reguladas ao longo do desenvolvimento deles, com os contextos que eles são inseridos. Mas que contextos seriam benéficos? Contextos de interações sociais positivas, né? Você ter um bom vínculo com a sua família, com seus familiares, com a escola. Então, em ambientes que você se sente seguro, você vai saber lidar melhor com as suas emoções. A gente tem um monte de estratégia de regulação das emoções, por assim dizer. A gente pode reavaliar situações, repensar de modo a tornar, por exemplo, uma situação ruim, menos desagradável. Isso depende muito desse pré-frontal funcionando plenamente, então às vezes é difícil para o adolescente. A gente tem a distração, que é você direcionar sua atenção para um outro ponto da questão ou uma outra situação menos desagradável. Isso pensando muito em regular coisas negativas. Mas, de modo geral, as coisas que fazem bem para todo mundo fazem bem para os adolescentes. Atividade física, sem dúvida, interações sociais positivas. E hoje, com as redes sociais, essas interações sendo substituídas por uma tela que tem pessoas ali atrás, mas às vezes nem tem, né? Tem robôs e coisas assim. Isso não é a interação social que a gente foi moldado. Então, isso é um desafio. Como que esses adolescentes se tornarão adultos vindo desse tipo de interação? Que a gente, quando muito, tinha televisão, só que a televisão estava ali parada, uma hora a gente tinha que sair dali e fazer alguma outra coisa, interagir com pessoas. Tinha até um ou outro amigo que ficava em casa o dia inteiro vendo televisão, mas hoje a tela está na sua mão em qualquer lugar que você esteja. Isso é um desafio. Tem hoje a proibição do celular nas escolas, né? Que eu acho que é uma medida importante para tentar mitigar esse efeito, mas qual é a qualidade dessas interações, né? A gente foi moldado ao longo da evolução com uma interação humano-humano de verdade, né? Isso que a Isabela traz, porque de fato, se a gente for olhar para a nossa geração, o tempo de exposição ele era regulado, tinha o tempo do comercial. Se a gente quisesse ver o episódio, a gente teria que esperar a semana seguinte para ver o segundo episódio, se a gente desse sorte. Às vezes o episódio vinha repetido, né? Então, tem algo nessa nova geração que é uma questão de temporalidade, o tempo mesmo, né? A vivência do tempo. E eu acho que isso traz efeitos importantes, até para o manejo das emoções. O saber esperar força você a ter estratégia de regulação da emoção. Eu tenho que esperar alguma coisa acontecer. Hoje, você não fica com uma dúvida, você resolve ela logo. Às vezes eu ficava com umas questões na minha cabeça, semanas, até por acaso. Ou então esperando uma música no rádio tocar. Eu não sei, eu preciso descobrir o nome dessa música. Coisas simples do nosso dia a dia, né? A gente hoje não existe mais, não é mais um problema. Sim. Mas essas resoluções vai ajudando a regular, né? Com problemas associados. Né? Mas aí trazem outros problemas, né, que a gente tem que agora que é o pensar. Imediatismo, né? Sim. E pensar como a gente resolve, como a gente dá conta disso tudo, pensando sempre na questão desse aluno na unidade escolar, no desenvolvimento das suas aprendizagens. Sim. E fala um pouquinho também pra gente sobre a importância de abordar o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, desse desenvolvimento socioemocional, quando pensamos no cérebro do adolescente. Como eu falei, nós somos uma espécie que alguns autores chamam de espécie ultrasocial, dada a complexidade e o tamanho das nossas interações sociais. Então, para nós, biologicamente, vínculo social é uma questão de sobrevivência. Porque se imagina, ao longo da nossa evolução, a gente num contexto de ambiente natural, se a gente estiver longe dos nossos coespecíficos, o perigo de morte é enorme. A gente não voa, a gente não nada bem, a gente não corre muito. Então, o nosso poder é no coletivo. Então, sem esse coletivo, isso é um sinal para o cérebro de perigo.
de alarme, então todas as respostas relacionadas a estresse acontecem e essa noção de vínculo é um vínculo percebido. Então, às vezes a pessoa tem pessoas à volta dela, mas como ela não tem esses vínculos, o cérebro dela entende que não há vínculo. Então, é realmente a formação de vínculos verdadeiros. Porque as respostas ao estresse, um pouquinho de estresse, vamos dizer assim, é bom para o aprendizado. Você ter aquele friozinho na barriga de, ai meu Deus, será que eu vou passar nessa prova, não sei o quê, que é aquela motivaçãozinha que dá para você estudar e ir atrás, senão você dorme no dia da prova, não quer nem saber, nem nada, né? Então, um pouco de estresse é bom. Mas estresse em excesso atinge em cheio algumas regiões do cérebro, principalmente uma região chamada hipocampo, que é responsável por formar memórias declarativas sobre eventos, sobre fatos. E isso geralmente é o que é cobrado do aluno. Então, um aluno em situação alta de estresse, ele vai ter um problema básico de retenção de informações e tal, que vai impactar no aprendizado dele. Fora todos os outros efeitos negativos do estresse, né, que a gente conhece. Então, um ambiente de vínculo social seguro é a coisa primordial. E coisas que geram bem-estar, né? Atividade física, atividades culturais, tudo isso faz bem para todo mundo, faz bem para a criança, faz bem para o adolescente também, né? Mais ou menos a diferença do cérebro da criança para o adolescente é que tem o evento da puberdade no meio. E aí os hormônios gonadais, os hormônios reprodutivos, eles fazem algumas mudanças no encéfalo que vão dar essas nuances do comportamento adolescente que a gente não via tanto na criança, né? Então, aí é uma fase rica e importante, né? Então, cada vez mais a gente também entender o nosso espaço escolar, as nossas unidades escolares, como um espaço social, com um espaço de construção de vínculo e de relações interpessoais, como você falou, né? Benéficas e harmônicas. Vamos lá, Vinícius, agora vamos puxar um pouquinho você aqui para a nossa conversa. Sabemos que o currículo carioca ele está pautado na BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, que define um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem ter e desenvolver ao longo das etapas da educação básica. Durante esse processo, tais aprendizagens elas devem assegurar aos estudantes o desenvolvimento de competências, ou seja, os conhecimentos, habilidades, valores, atitudes que os auxiliem na resolução das demandas dessa contemporaneidade que nós já falamos um pouco sobre elas aqui. Dentre elas, destacamos também as habilidades socioemocionais. Neste contexto, as próximas perguntas são para você. Como que você avalia o impacto dessas ações socioemocionais na rotina escolar e no bem-estar desses estudantes? Bom, obrigado pela pergunta. Eu fico até um pouco acanhado em falar sobre isso com duas especialistas aqui, três. Porque, na verdade, o que eu posso contribuir, assim, se é que eu posso, é com uma prática, né? Eu não sou especialista nisso. Eu sou um professor que, quando entrou para a rede, se viu diante desse desafio de trabalhar determinados componentes, que são chamados de componentes diversificados, com o intuito de dar sentido ao que se chama de educação integral, né? E quando eu me vi diante desse desafio, eu fiquei pensando no que eu poderia fazer, né? E aí comecei a tentar fazer um trabalho na comunidade onde eu estou, no território onde eu estou, que é a Cidade de Deus, em que eu via uma série de situações que eu acho que seriam interessantes de serem trabalhadas, né? E aí comecei a pensar um pouco nessas habilidades socioemocionais e como é que eu poderia levar isso para a sala de aula. Conversando com alguns colegas, conversando com os colegas da escola, com outros amigos, enfim, para tentar ver o que seria legal e que desse sentido para o meu ofício ali, para a minha prática ali e também para aquelas crianças, né, que estavam ali naquele momento com os meus alunos e minhas alunas. E aí, enfim, chegamos numa proposta, assim, de vários eixos. Um deles é pensar o que eu chamei ali de uma espécie de dicionário das emoções. E aí, ouvindo vocês falarem, eu estou percebendo que eu acho que intuitivamente estou chegando num lugar legal, assim. Que bom. Porque a gente tenta pensar assim, tipo, normalmente a primeira emoção eu meio que prescrevo, né? Então, começamos sempre com raiva. E aí, o que é raiva? Aí, eu, a partir de um material que é o Emocionário, né? Que é um livro da psicologia, enfim, eu tento chegar... Bem bacana. É legal, bem né? Bacana. Aí eu tento chegar numa definição com eles ali, para depois a gente entender em que momentos, né,
eles sentem raiva, sentiram raiva, como eles fizeram para regular isso, ou seja, para lidar com isso, né, para fazer com que a raiva passasse, né, se aquilo já colocou em uma situação difícil ou não, enfim. E aí depois a gente vai escolhendo junto as próximas, né? A primeira eu prescrevo, mas as outras a gente vai discutindo juntos ali, fazendo uma votação para ver qual vai ser a da próxima aula, né? Qual vai ser a da próxima sessão, enfim. Então, eu não sei, eu fico às vezes meio... eu não sei se eu tenho condições de ir numa questão de indicar para os colegas caminhos, assim. Acho que eu gosto mais de compartilhar essas práticas para ver se alguém, às vezes, pode se interessar, pode ser interessante para alguém, né? Porque é muito experimental, assim, muito da prática, a gente vai construindo junto ali, tem coisa que funciona, tem coisa que não, e a gente vai chegando nessa solução. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas você entende que esse trabalho com essas competências socioemocionais, elas trazem um melhor lidar desse adolescente com seus conflitos, com seus desafios? Você tem percebido isso no dia a dia? Eu acho que sim. E eu acho que sim porque a ideia é que eles se posicionem, né? A ideia é que eles falem, né? E normalmente ali, como eu não são 40 e tantos por sala, né? Não tem condição de ouvir todos, né? Então a ideia é que isso se reflita e isso se desdobre numa atividade normalmente por escrito que eles me entregam. Então estou trabalhando produção textual também. E aí, ao longo das etapas, eu vou observando uma certa mudança assim, na maneira como se colocam. Porque no início é uma resistência profunda. Não geral, né? Evidente, em alguns casos, assim, bem pontuais, mas assim, eu vejo... em algumas turmas uma resistência gigantesca. Não, pô, tio, por que você está falando isso? Você quer saber tudo de mim? Você quer saber o meu CPF? Você quer saber onde eu moro? Cara, isso aí eu não preciso... Se eu quisesse saber sobre isso aí, era só ir na secretaria. Isso era mais fácil. Eu quero que você se coloque. Não é para eu saber sobre você, é para você saber sobre você mesmo. Então, essa é a perspectiva. E aí, com o tempo, com a construção, nas outras sessões, eles vão ficando menos resistentes, né? Então, eu imagino que isso já é um indício. Vocês podem me ajudar a pensar se eu estou indo no caminho correto, se essa hipótese ela faz algum sentido. Mas eles se sentindo mais à vontade de fazer a atividade, me parece que é um indício de que eles estão tendo ali algum tipo de mudança na maneira como lidam com eles mesmos, né? Então, eu percebo, a princípio, essa mudança que eu avaliaria como uma mudança positiva, né? Flaviane, o que você tem a falar sobre isso? Eu estou encantada aqui, na verdade, ouvindo a experiência do Vinícius e como uma psicóloga que é articuladora de equipes interdisciplinares na escola. Então, eu articulo uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e professores. E ouvir você falar é tão potente, é tão vivo, porque a nossa aposta é exatamente essa. A gente consegue... trabalhar e compreende o impacto das competências socioemocionais quando a gente faz falar e não faz calar. E quando a gente oportuniza esse espaço, que precisa ser um espaço seguro, acolhedor, né? Eu acho que o modo como você desenvolve com eles, de alguma maneira faz sentido para eles. E se faz sentido, faz sentir. Né? E talvez eles transbordem ali suas emoções e consigam elaborar. Então, bem bacana. E você traz outro ponto que para mim também é muito valioso, que é uma ação na escola que seja contextualizada com aquela realidade, que seja regular, que seja sistemática. Então, o impacto de um trabalho com essa temática, né, das competências socioemocionais, ele só faz sentido, ele só tem impacto se ele for regular e sistemático. E se ele for contextualizado, se a gente entende a realidade daquela escola, o contexto daquelas crianças, daquelas famílias. Então, isso é muito importante, né? Não faz sentido a gente trazer um trabalho pronto e aplicar. A gente precisa contextualizar. E foi um pouco o que eu senti aqui na sua fala. Eu fiquei muito encantada, assim. Muito bonito. Bacana. Agora, para acrescentar, né, para melhorar a nossa cereja do bolo, digamos assim, vamos chamar de quem nós estamos falando. Vamos conversar um pouquinho com as nossas alunas, não é? Com a Ágata, com a Clarice e com a Pérola. Sabemos que no esforço para diminuir a evasão escolar, promover e recompor essas habilidades essenciais, o programa Escola das Adolescências, que já está implementado em algumas das nossas unidades escolares, ele busca dialogar com essas demandas dos adolescentes, potencializando não somente o seu desenvolvimento intelectual, como nós falamos, quando se pensa numa educação integral, se pensa no desenvolvimento desse sujeito em todas as suas dimensões. Mas
o emocional é o nosso foco, digamos assim, atrelado ao social e a todos os outros, no debate de hoje. Então, as próximas perguntas vão ser direcionadas para essas meninas que vêm aqui representando os outros jovens e adolescentes da nossa rede. Bom, Agatha, Pérola e Clarice, muito obrigada pela participação de vocês, por toparem esse desafio, e a gente queria ouvir de vocês o que é uma escola acolhedora. E se apresentem, né? Bom dia, meu nome é Pérola. Bom dia, meu nome é Agatha. Bom dia, meu nome é Clarice. Uma escola acolhedora é uma escola que, na minha percepção, que tipo deveria ter uma sala de conversa para acolher os alunos quando eles não estão se sentindo bem, quando eles são novos na escola, quando eles estão sofrendo bullying, porque eu acho que só a direção, tipo, não é. Os alunos não se sentem muito confortáveis de ir lá e conversar sobre o que está acontecendo. Para a gente acrescentar, a gente também acho que tem que fazer parte disso, não só os professores, os diretores, nós alunos também temos que fazer parte do acolhimento. Se um aluno não se sente acolhido na nossa sala, a gente vai fazer nossa parte, que é ir lá acolher o aluno e acolher os professores também, entendeu? A gente tem que entender os dois lados, do aluno e do professor. E é isso. Muito bem. Clarice, e você? O que você pensa dessa escola acolhedora e, assim, qual é o papel protagonista de vocês também, alunos, para a construção dessa escola acolhedora? É bom ter também uma pessoa aqui para ajudar a gente, porque tem muita gente que tem dificuldade tipo, de Se expressar. se expressar para a gente, ainda mais professores e diretores. Porque tem muita gente assim que tem ansiedade, outras coisas assim. Aí aqui também precisa ter também uma pessoa que precisa ajudar, acolher, não só a gente, né, como os professores ou diretores. O que vocês procuram fazer quando vocês percebem que o aluno não está sendo acolhido? Como é que vocês se sentem? A gente procura acolher os alunos conversando, explicando como que funciona a escola. Se um aluno não está, como eu falei, se sentindo confortável dentro de sala de aula, a gente vai ir lá acolher ele. Se ele não está lidando bem com a escola, a gente vai procurar uma pessoa que a gente quer, né, que ajude ele a se enturmar, a lidar com a escola e com os sentimentos dele também. Quais, assim, os maiores desafios que vocês percebem nessas relações aí nas escolas de vocês? Eu acho que é mais o bullying mesmo, que impede das pessoas se enturmarem ou até mesmo fazer amizade. Que no bullying, do bullying gera as agressões na escola e as brigas, que causam tumulto e essas coisas. E como é que a escola, como é que vocês, como é que há essa integração para que a gente diminua, minimizem essas questões dentro da unidade escolar? Tendo mais empatia, né, pelo próximo. Eu acho. Se colocando no lugar do colegas. Bacana, Como isso aí, isso é uma boa. Isso. A escola, ela procura conversar com o aluno e com os pais dos alunos para verem o que está se passando, o que o aluno, o que está acontecendo na casa dos alunos, na vida do aluno. E a escola sempre tem uma pessoa que está ali para conversar, que no caso aqui são alguns professores que se importam com a gente mesmo. E como é que vocês veem assim, a importância da família nessa aproximação com a escola, nessa conversa com vocês? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é muito importante, porque, tipo, se a família não está ali apoiando, quem vai apoiar o aluno, né? A mudar as atitudes, a ver se ele está estudando mesmo, ver as matérias dele, ver o comportamento dele na escola, sempre procurar ver o comportamento, procurar ir na escola, ver como o aluno está, como está nas matérias, se ele está com alguma dificuldade ou não. E a escola sempre se preocupa com isso, né? A educação vem de casa e a escola sempre se procura com isso. Quando o aluno está com rendimento baixo, a escola liga para os responsáveis para ver, a escola dá reforço.
A escola se preocupa muito com a gente, com o nosso ensino. Então, vocês percebem que essa integração entre todos esses sujeitos, a família, o CRAS, a escola, a escuta de vocês, tudo isso é importante para esse desenvolvimento, não só das aprendizagens, não só do intelectual, mas também do emocional de vocês? Sim. Gostei do coro, ficou bonito. E vocês são felizes aí na escola? Sim. Isso que é importante. Então tá, meninas, muito obrigada aí pela participação de vocês e por esse empenho em melhorar, em ajudar a minimizar esses impactos, né, das relações interpessoais para a aprendizagem e também para a felicidade de todos nós, tá bom? Tá bom, Obrigada. E aí vamos continuando aqui, né? Depois dessa seleta e maravilhosa participação, eu queria escutar um pouquinho mais de você, Isabela, também de você, Vinícius e Flaviane. Como é que vocês pensam na questão todos esses elementos, depois de ouvir principalmente as meninas, de todos esses elementos, como é que a gente pensa na formação do profissional que vai trabalhar, vai desenvolver esse protagonismo, como é que a gente pensa a formação e desenvolvimento desse profissional também nas suas competências socioemocionais? Acho bem interessante e curioso ouvir também das próprias alunas, né? A potência que é a integração, que é o coletivo. E eu tenho percebido o quanto a gente talvez não desenvolva isso na formação acadêmica, né? Ninguém é potente atuando de modo solitário. A atuação precisa ser interdisciplinar e intersetorial. E elas falam isso, né? Da interação com a assistência social, a saúde aparece, a família. Que potência é um trabalho com a família, né? Então, essa formação socioemocional, essa formação integral precisa já se constituir, me parece, desde o âmbito acadêmico. Então, quanto à interdisciplinariedade, o quanto a universidade deveria ser pluriversidade, né? A gente deveria falar de um pluralismo teórico, complementando saberes e não rivalizando saberes. Isso eu acho que é um desafio ainda, a gente está em construção, né? A gente talvez isso não esteja dado, mas isso pode ser construído. Eu acho que o papel nosso aqui nessa roda de conversa também é levar essa mensagem, né? Tentar contagiar as pessoas com a interdisciplinaridade, com a complementação de saberes e não rivalização. E não uma hierarquização também desses saberes e desses fazeres, desde a formação até as nossas práticas, né? Sim. Um ponto que eu acho interessante tanto da fala de vocês quanto da fala das meninas, é que a gente às vezes também vem com a ideia de que a emoção é uma coisa separada e, vamos dizer assim, um pouco selvagem, e que a cognição, a razão é uma coisa num pedestal muito superior às emoções que devem ser controladas a todo custo. E o que a gente vê na neurociência é o oposto disso. Na verdade, o que a gente chama de racional precisa das respostas emocionais de uma forma adaptativa para funcionar. A gente vê, por exemplo, dessa região cerebral que eu falei, tem pessoas que tiveram perda dessa região por acidentes e tal. E o que acontece? Essas pessoas, tem alguns casos documentados na literatura, essas pessoas perdem componentes relacionados às emoções morais. Essas são pessoas que ficam frias a outras pessoas, não sentem culpa, não sentem vergonha e acabam tomando decisões na vida delas que são totalmente disfuncionais por causa disso. E perderam a parte, vamos dizer assim, mais nobre do cérebro, que é relacionada à razão, mas que, na verdade, tem um papel fundamental nas emoções. E isso está em desenvolvimento nos adolescentes. Então, essa dicotomia é outra dicotomia também, né? Não só dos saberes, né? Mas da ideia de que a razão é uma coisa, a emoção é outra, quando são processos totalmente integrados. O cognição, que é o conhecer, e o emoção, que seria o sentir, na verdade, muitas vezes, em muitos casos, são muito indissociáveis. Então, entender isso, porque às vezes eu fiquei pensando na prática do Vinícius, pode até gerar um preconceito de, por que eu vou ficar aqui falando sobre o que eu sinto, né? Talvez no início os alunos pensem isso como se fosse uma coisa menor, mas não é menor. E a primeira coisa importante para você regular essas respostas emocionais, não só para diminuir, mas às vezes para aumentar, dependendo do contexto social, que se apresenta, é você saber nomeá-las, é você saber categorizá-las. Isso é uma coisa fundamental. Então, eu entendi que a sua prática proporciona isso também. Refletir sobre elas, saber categorizar elas, que é
um primeiro passo para conhecer. E essa sua prática, ela mostra muito essa interação de uma coisa que é falsamente dicotômica entre razão e emoção, entendeu? O dele não tem como separar, porque categorizar, nomear seria uma coisa mais racional, mas estamos falando de respostas emocionais, né? Tentar observá-las, né? Eu acho que... Tentar observá-las, exato. Às vezes também, não sei se você faz isso, como é que é o seu corpo nesse momento? Você sente seu coração disparando? Ou então, algumas práticas meditativas são baseadas nisso, né? Você tenta contar os seus batimentos cardíacos, então você fica parado. Eu já vi até iniciativas em escolas, com meditação para crianças nas escolas, muito legal também. E tenta contar o seu... eu não consigo não, vamos tentar. E aí, alguns são melhores que outros, né? Como nós também vamos ser, mas é uma coisa que vai sendo desenvolvida. Eu cheguei em outras turmas, né? Porque normalmente esse trabalho com as habilidades socioemocionais eu faço mais com o 8º e com o 9º ano, né? Mas em umas turmas de 6º ano passado, esse ano eu não estou com nenhum 6º, a gente fez uns exercícios de relaxamento, assim, e eu dizia para eles, olha, o que vocês estão fazendo é extremamente difícil, vocês pararem para largar de tudo que está acontecendo e se concentrarem em vocês, assim. E aí, enfim, fiz isso uma vez, aí eles gostaram, aí começaram, toda vez eu entrava lá, eles pediam relaxamento. Aí eu falei, então vamos aumentando o tempo, né? Se vocês conseguirem ficar de boa, assim, tranquilamente, a turma toda comprar e a gente levar durante, sei lá, 5 minutos, na próxima aula vão ser 7. E a gente foi aumentando. Aí eles não conseguiam, eu diminuía. Aí foi isso, a gente levou assim um ano inteiro. E foi muito interessante a gente observar como isso é muito difícil, né? E aí chegou um dia de ter várias situações no corredor, abrirem a porta da sala e eles se manterem, assim, no relaxamento deles e tal. Eu fiquei... como essa construção, né? E como que eles ficavam depois da prática? Não, depois a aula fluía bem melhor, né? Então, incrível, porque começou, assim, foi um pedido deles, né? Eles que começaram com essa ideia, assim, pô, o que você acha, tal, da gente fazer isso e tal? Eu falei, vamos tentar. E aí a gente foi vendo que ia dando certo, né? E eu acho que, assim, uma das coisas que a gente fez aqui, e aí eu vou amarrar um pouco com a pergunta que você fez, eu acho ela extremamente importante, né? Que é ouvir o nosso público, né? Ouvir os estudantes que fazem parte da escola e que constroem elas também, né? Os estudantes constroem essas instituições, né? E quando a gente percebe o que eles estão, né, se mobilizando, quais são as necessidades mais específicas dele, de cada público, de cada turma e tal, eu acho que você tem ali um potencial muito grande para o trabalho, né? E aí, assim, essa coisa do relaxamento surgiu muito a partir disso, né? De uma demanda que eles começaram, em outras palavras, a me colocar, e a gente começou a construir isso. E para eles ficar... Agora, com a proibição tá um pouco mais radical do celular e tal, o funcionamento está mais tranquilo nesse sentido. Mas antes, para eles ficarem sem a tela, como você estava dizendo, é muito complicado, né? E quando a gente começa a pensar, por exemplo, eu dei o exemplo da raiva na outra intervenção, né? Quando eu pergunto o que você fez para lidar numa situação que você sentiu raiva, aparece muitas e muitas e muitas vezes mexendo no celular. Olha, né? Que é como A aquilo ali, estratégia eles de já regulação da percebem. emoção deles hoje é a tela. Muito É interessante. como eu vou me né? acalmar. Se eu fosse entendeu? fazer um estudo É como eu vou estatístico, descontar assim, minha raiva. isso ia aparecer, seria com certeza a maioria. Óbvio, aparece alguém que fala, vou ouvir uma música, vou dançar, eu grito, mas... Vou praticar bullying. Porque acho que tem que ver também o contexto de não só de quem está sofrendo, mas quem está praticando, sim, né? com certeza, com certeza. Quais são as razões que estão E a atrás questão do disso. bullying é curioso, apareceu na fala das alunas. E aí, pensando na lógica da complementação de saberes, acho que um modo importante, de fato, é fazer falar. A gente desenvolveu no setor um jogo para oportunizar o desenvolvimento de competências socioemocionais. Seria uma estratégia, né? Eu acho que o professor já traz um pouco isso. Ele foi criando, né, práticas criativas e inventivas de fazer falar. Mas o nome do jogo é Dar o Papo. E o jogo traz cenas cotidianas que envolvem bullying, racismo, preconceito, discriminação. São cards com cenas e os alunos tiram ali algumas outras cartas em que ele tem que dizer qual é a opinião dele, o que ele faria se ele tivesse, o que ele sentiria. Então, são modos de fazer falar, né? E daqui a pouco as escolas vão receber esse jogo. Eu acho que pode ser um instrumento muito valioso Extremamente. no Bacana, muito manejo, né, interessante, da diferença.
nós precisamos também, como profissionais da educação, desse suporte para também, como eu digo, saber lidar com essas situações que para a gente também tem muita coisa nova. Saber regular as próprias emoções. Exatamente. Para que eu igual possa... ao princípio do avião. Primeiro põe a máscara de oxigênio, depois põe a de outra pessoa. Para que você possa dar o suporte ao outro. Então, os profissionais de educação também precisam desse suporte, desse desenvolvimento, digamos assim, dessa qualificação, para que a gente possa entender melhor todo esse processo. E aí agora eu queria também perguntar um pouquinho para vocês de que forma a escola pode colaborar com as famílias para promover esse desenvolvimento emocional. Como é que a gente faz essa aproximação maior? Eu apostaria na escuta, mais uma vez, né? Porque eu acho que a parceria, ela também é construída quando a gente se apresenta de modo a escutar, de modo afetivo, acolhedor. Porque exatamente como o professor também talvez precise de ajuda para manejar as suas emoções, as famílias também, talvez elas precisem de ajuda para ajudar seus filhos. Eu acho que a escola, se estiver sensível a essa escuta, talvez a gente possa oportunizar isso também às famílias, né? As famílias desenvolverem suas competências para poder ajudar os seus filhos a desenvolverem suas competências socioemocionais. Então, eu acho que tem a ver com escuta, né? Se permite não saber. Estar com a família e não por ela, né? Às vezes a gente tem uma prática de fazer pelo outro e não com o outro. Eu acho que talvez seja um caminho, aí eu iria por esse caminho. Uma coisa que é interessante... que deve ser muito difícil, eu não tenho a prática com o ensino básico, lidar com pessoas tão diferentes, em fases de vida tão diferentes, né? Mudar um adulto é muito mais difícil que mudar um adolescente. Agora vamos elogiar aqui os adolescentes. Os adolescentes mudam muito, eles são ávidos por novidades, e isso é uma das coisas que faz o celular ser muito perigoso para eles, porque o celular oferece novidade o tempo inteiro. Então, aquele rodar infinito, e aquilo é sempre com uma informação nova, com alguma coisa nova. Eles estão, como eu falei, né, perdendo lá as conexões, refinando as que eles já possuem e tal, mas o adulto já tem uma estrutura um pouco mais rígida, inclusive de mudar de pensamento, de mudar de opinião. Então, eu imagino que a família vai trazer uma história, vai trazer uma visão de mundo que, às vezes, não vai ser boa para aquele adolescente. E aí a escola vai ter que lidar com isso. Como? Não sei. Acho que a gente está aqui para isso, né? Mas não é uma coisa simples. Em compensação, o adolescente muda toda hora. Então, se ele está numa situação, né? ele está assim, Isabel? Ele não é assim. Entendeu? Até recomendo, assim, para os adolescentes que eu converso, não tome decisões muito fixas e muito definitivas na vida de vocês, porque vocês vão mudar muito. Parece que uma das poucas coisas que permanece no cérebro do adolescente é o gosto musical, que ele costuma carregar pro resto da vida. Agora o resto... exato, né? Agora o resto muda completamente. Então, também construir isso com o adolescente. Olha, você está passando por uma fase, isso não vai ser sempre assim, porque às vezes também é difícil para o adolescente ter a questão temporal de eu estou sofrendo bullying hoje, eu não vou sofrer bullying a vida inteira. Quando sair da escola, o ambiente é outro, são outras pessoas. Quem estava praticando bullying hoje pode estar sofrendo amanhã. Então, essa noção temporal também... É móvel, né? É movimento, não é estático. Para o adolescente não, é tudo muito imediato, porque é difícil para ele pensar num futuro tão distante. Né? Que não é nada distante, a gente sabe, né? Passa rapidinho, né? Então, acho que o importante também dessa troca que a gente está fazendo aqui, dessa roda de conversa, é levantar como nós pensamos e como nós sentimos e entendemos todos esses tempos e movimentos dessas idades, desses sujeitos que compõem toda essa fase escolar, né? Agora, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta específica para a Isabela, mas vocês dois também podem contribuir. Esperamos que contribuam. Mediante todas essas respostas, tudo que a gente ouviu aqui, como é que nós podemos integrar esse conhecimento científico sobre o cérebro, que para nós também, para mim, principalmente é uma novidade, principalmente também por conta desse contexto de tecnologias que nós estamos vivendo e todos esses desafios, como é que a gente integrar esse conhecimento científico sobre o cérebro adolescente às práticas pedagógicas e de cuidados na escola? Como é que a gente pode aproximar mais esses elementos? Como é que a gente pode conhecer melhor todos esses elementos para que as nossas práticas pedagógicas sejam mais efetivas e afetivas também? Essa pergunta, ela ilustra a necessidade de interdisciplinaridade dessas ações, né? Não tem como uma pessoa só dar conta de responder e executar plenamente a adaptação do conhecimento biológico para a prática
dia a dia ali do professor. Então, do ponto de vista neurocientífico, eu diria que talvez os professores conhecerem que esses processos existem seria um primeiro passo, e conhecer que esses processos também existem na gente, existiram na gente, todos nós fomos adolescentes. Então, um pouco é lembrar de como você foi, né? Não perder isso. Às vezes a gente tem a impressão, até na faculdade, com os professores da faculdade, a gente tem a impressão, nossa, parece que não lembra como era quando aluno. Então, não perder isso, primeiro ponto, né? E um pouco de conhecimento, não muito. Existem alguns livros que eu até posso mencionar, que são livros para público leigo, que são muito legais, que abordam esses temas. Pode nos passar essas indicações. Tem um livro muito interessante chamado Comporte-se. Tem em português, é de um neurocientista chamado Sapolsky, e ele fala bastante sobre o desenvolvimento, capítulo só de adolescente, e é uma leitura fácil para um público que não tem formação em área biológica entender. Adulto, né? Não para os adolescentes, mas para os professores seria uma leitura legal, bacana, para conhecer um pouco esses processos. E o resto eu não tenho como falar, porque é a realidade do professor. Vejo, o Vinícius teve uma ideia excelente, talvez não tenha feito as leituras que eu falei, mas funcionou. Então, também é um pouco, convido vocês também para falarem o que vocês acham disso. Eu acho que conhecer é importante, e baixar as expectativas também é um pouco importante, e saber lidar com as próprias emoções. Eu acho que, tendo isso, já é meio caminho andado para dar certo. E eu acho que... eu não sei se eu sei lidar com as minhas emoções, mas eu acho que eu aprendi... A gente não sabe o tempo todo. Eu acho que eu aprendi Seria mais quando eu comecei a trabalhar com ele sobre isso, entendeu? Eu acho que para mim... E aí eu acho que é o Afrânio Peixoto que dizia que a melhor forma de você aprender alguma coisa é ensiná-la, né? E eu, quando comecei a fazer essas experimentações com as competências e habilidades socioemocionais, eu acho que eu comecei a entender coisas em mim mesmo que eu não tinha entendido ainda. Então foi bem interessante, assim. Então, foi nesse terapêutico. ponto, foi sim. Né? E é aquilo que eu disse no início, assim, acho que a gente também descobrir práticas que façam sentido pra gente mesmo, né? Enquanto profissionais, assim. Então, é um tipo de abordagem que se tornou muito atraente para mim ao longo desse processo aí. E aí, Flaviane? Incrível, né? Assim, eu tô ouvindo, é uma sensibilidade, né? Então, isso marca que o trabalho do professor, ele não é meramente técnico, ele é humano. E a gente precisa se permitir não saber, até para que a gente possa crescer e se desenvolver com eles. Então, não é meramente por eles, é com eles. E a sua fala transborda isso, né? O quanto esse manejo das emoções e esse trabalho com as emoções também fez você olhar para as suas, né? Você falou da técnica do relaxamento, né? A gente também tem técnicas de respiração, mindfulness, né? A gente tem falado cada vez mais disso. E também pode ser uma estratégia importante para ser usada na escola, né? Desenvolver essas competências. Ajudar professores e alunos a irem desenvolvendo essas competências socioemocionais. Bom, para encerrar, eu gostaria que vocês deixassem aqui uma palavra, né, para esses profissionais que estão nos assistindo, todo mundo imbuído também em melhorar esse espaço escolar para os nossos jovens, para os adolescentes, para as famílias e para a gente mesmo. Então, eu queria que vocês deixassem uma palavra cada um para que a gente finalizasse esse momento. Olha, difícil, hein? Uma palavra. Acho que essa foi a mais difícil de tudo. É difícil. Eu acho que eu deixaria... Na verdade, estou lembrando de uma frase aqui do José Pacheco, que é o idealizador da Escola da Ponte, em Portugal, que ele diz que a escola não é o edifício, são as pessoas. Isso é a riqueza da escola, as pessoas, a diversidade, as diferentes diferenças, o não saber. E é isso, se permitir o tempo todo não saber, buscar formação, buscar leituras. Eu acho que esse é o movimento, não tem uma receita de bolo, né? Não tem uma prescrição. É se permitir, né? Se permitir não saber e buscar leituras, formações. Acho que seria isso. Vai, Vinícius, que eu tô pensando Não, eu diria aqui. que nem sempre vai dar certo, mas quando dá é muito bom. Eu fico pensando sempre nisso, assim. Às vezes a gente vai propor alguma coisa que não vai funcionar, mas... É o experimento que a Isabela fala no início. Quando você consegue ajustar e a coisa flui, acho que é muito legal. E a gente também tem que se permitir ir testando, né? Então, a gente pode, às vezes, planejar a melhor atividade do mundo, do ponto de vista pedagógico, e chegar naquele público, naquele dia, ela não funcionar, né? Então,
Acho que a ideia da persistência e a ideia de que a longo prazo isso pode vir gerar alguma outra coisa em você mesmo, quanto profissional, ela é importante. Então, não vai dar certo sempre, mas em algum momento vai dar e quando der vai ser muito bom. E a gente sempre tira alguma coisa dessas experiências, Exatamente. dessas trocas. Sempre alguma coisa fica de importante. Eu falaria que tente pensar nas suas próprias emoções antes de pensar nas emoções dos alunos e, mais uma coisa que eu tenho que lidar agora, como que o meu aluno está se sentindo. Pensa um pouquinho em como você está se sentindo, por que você está com esse incômodo, o que você pode fazer para lidar com isso. Tenha uma vida também extra-escolar, né? Tente ter, né? Eu sei que às vezes a jornada é muito difícil, mas tente cultivar algum hábito, que seja molhar a planta que você tem ali na sua janela. Tente cultivar hábitos bons para você, porque um professor feliz vai gerar alunos felizes, né? Então, vai construir com eles esse ambiente favorável de vínculo na escola, né? É isso aí, gente. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, a fala, as trocas de experiência, os conhecimentos novos trazidos e agradecer também a todos vocês aí, as meninas também que participaram na escola e a todos vocês que estão nos assistindo. Agradecer mais uma vez a presença e lembrar que nós estamos aqui para essa construção dessa educação pública de qualidade, uma educação que promova o desenvolvimento desse sujeito na sua integralidade, como você falou, Isabelle, nós acho que ratificamos aqui durante o encontro, que sejamos todos felizes nesse processo, nesse aprendizado. Eu acho que, como também o Vinícius fala, não é? Nem sempre vai dar certo, mas sempre fica alguma coisa. Então vamos experimentar, vamos fazer uma escola viva, dinâmica, com trocas, com relações intersubjetivas e interrelacionais harmônicas e mais prazerosas. Flaviane, também você traz uma experiência bacana e traz uma fala muito emocionante, digamos assim, principalmente para mim, do José Pacheco, que é, digamos assim, um líder educacional para a gente, quando ele fala que são as pessoas. Então, acho que essa roda de conversa teve como proposta pensar as pessoas, pensar como essas pessoas pensam e que a gente pense a partir de tudo isso, essas competências socioemocionais, que elas são importantíssimas para o desenvolvimento cognitivo, para que as outras dimensões desse sujeito estejam em harmonia e que a gente possa trazer boas aprendizagens, tá bom? Agradeço a todos vocês, mais uma vez, a participação e o empenho e que a gente possa construir uma escola e uma sociedade muito feliz. Obrigada.